Oi, para os meus 6 fãs desse canal, feliz ano novo e começando com mais um torneio. Um dia eu vou voltar com os vídeos de Cypher Crack the Code, mas eu ainda tenho que trabalhar nisso. Tô jogando o maior torneio do Brasil, que é o Brasil Chess Series Floripa. E vão ser 10 rodadas, eu joguei a primeira contra um mestre feed. Foi o adversário de maior rating que eu já joguei, 2.295. Um cara do Uruguai. E eu joguei muito bem, mas perdi. Mas joguei muito bem. Então vamos lá. Foi E4, C5, siciliana. Tudo teórico, eu joguei a hiperacelerada. Ele foi para a estrutura Maroxy, que é quando você joga C4 aqui. E a maior ideia dessa abertura, a maior ideia de jogar G6 direto em vez de D6, é que você quer guardar o lance com o peão de D para jogar D5 direto. E com a estrutura Maroxy, que é esse C4 aqui, você não pode nunca mais jogar D5 direto, porque agora tem controle total do branco sobre essa casa. Então, você tem que imediatamente mudar de planos. E aí o plano natural aqui é jogar D6, depois desse desenvolvimento básico. Então, foi isso que eu fiz. Joguei D6 e aqui eu joguei a principal ideia estratégica dessa abertura, que é transferir esse cavalo para C5. E eu fiz isso bem direto ao ponto, então eu joguei cavalo D7 e cavalo C5. É importante que eu saiba o momento que ele tem para chutar esse cavalo com B4, porque eu tenho que ficar sempre. Eu tenho que sempre ter uma carta na manga contra o B4. Então, por enquanto, essa casa está controlada pelo cavalo aqui. Mas a gente vai ver que isso pode ser um tema. E aí, quando ele jogou F4, eu pensei assim: quero explorar essa diagonal aqui, que agora está aberta, e esse bispo que está solto, por exemplo. Então eu comecei a pensar assim: será que é muita loucura jogar dama B6? E eu não joguei, porque eu vi a refutação desse lance. Então, eu vi que ele poderia, por exemplo, jogar cavalo D5, e aí eu poderia capturar aqui, e ele poderia jogar isso aqui, por exemplo. Só que eu não fiquei com tanto medo dessa posição, não, porque eu tô com atividade aqui e acho que é uma posição equilibrada, o computador concorda. A refutação verdadeira de dama B6 é esse lance que eu fiquei muito feliz de ter visto, porque coloca pressão aqui e eu vou perder um peão. Então, eu pensei assim, posso jogar bispo D7, é um lance que não tem nenhum problema, o computador aprova. O computador, na verdade, queria que eu jogasse cavalo por D4, só que eu pensei que eu não quero trocar minhas peças. E eu não vi a melhor linha, que seria cavalo por D4, bispo por D4, e não trocar aqui, seria jogar E5. Eu não vi isso. Eu realmente não achei que seria tão bom assim. Se ele toma, eu ataco o bispo primeiro, e aí o bispo sai, e aí eu posso tomar assim. Então, o lance que eu achei para fazer foi o lance A6, que não é um lance ruim, mas não é um lance muito bom também. Eu quero ter controle aqui sobre essas casas e eu quero talvez jogar B5 alguma hora para conseguir liberar um pouco minhas peças e resolver os problemas aqui da ala da dama. E aí, ele jogou bispo F3
E a ideia desse lance é que tem a ver com aquele B4 lá. Então, por exemplo, se é, se ele joga algo como cavalo toma, B4, chutando meu cavalo, eu posso jogar bispo por C3, e se torre por C3 eu ganho esse peão. Então, ele teria que jogar B por C5, e aí eu tiro meu bispo. E com a inclusão desse lance, ele protege esse peão. Então, no final daquela linha toda, não existe cavalo por E4, porque esse peão está protegido agora. Então, eu achei um lance muito, muito legal dele. Muito bom esse lance. O computador achou que tinha coisa melhor, o computador achou que esse 5 aqui era muito bom. E aí eu joguei torre B8, porque agora, se ele capturar aqui primeiro, ele não pode jogar B4, porque a torre está aqui. E também eu tiro a torre desse bispo que veio parar aqui nessa diagonal importante. Né? Ele jogou E5 agora. E eu resolvi trocar, que é o segundo melhor lance. Tinha um lance que igualava imediatamente, que era cavalo E6. E eu fiquei com medo desse duplo. Só que é só não tomar aqui. É só fazer o intermediário cavalo por D4 e depois toma aqui. E tá tudo bem. Eu não vi isso, então eu joguei toma aqui, ele toma de dama. Aqui eu fiquei numa leve dúvida entre jogar B5 e jogar cavalo E6 atacando a dama. Mas eu vi que B5 levava B4, por exemplo, e melhor tirar esse cavalo de uma vez. Aí eu tirei, ganhei o tempo na dama. Dama A7, atacando minha torre, mas eu já tinha visto essa linha e eu vi que bispo D7 é o único lance que defende. Ele tá com minha dama, mas eu já tinha visto que dama C8 escapava. E aqui ele jogou F5. Esse é um lance muito estranho. Eu confesso que eu não entendi completamente o que ele queria com esse F5. Mas eu tava de olho em alguns temas de prender a dama aqui. Então, por que eu não posso fazer isso agora? Porque, obviamente, ele captura aqui. Então, eu tenho que me livrar desse bispo antes. Então, eu ignorei o lance F5 dele e joguei cavalo G5, que, apesar de estar aqui como imprecisão, o computador acho que é o segundo melhor lance. E aí, a ideia é que eu vou atrás do bispo dele. E aí... eu tô ameaçando, se ele sair de mau jeito, por exemplo, eu tô ameaçando ganhar a dama dele. Então, ele jogou o melhor lance aqui, que foi cavalo D5, ou um dos melhores. E aqui eu capturei primeiro com cheque e torre 8, que é o único, porque uma ideia que eu já estava de olhar há um tempo é esse cavalo vindo para E7 com cheque, ganhando o rei, ganhando a dama no meio de um duplo. Então eu defendi, e aqui ele jogou bispo C7, me forçando a jogar torre A8, e aqui ele cometeu um erro, saindo para B6. Eu vou explicar esse erro. Ele provavelmente pensou que se ele fosse para F2, por exemplo, eu poderia chutar esse cavalo, e aí depois de cavalo aqui, eu ganho esse bispo. Só que, se eu ganhar esse bispo, ele tem uma ideia de mate com dama D2, e é quase imparável esse mate. É realmente quase imparável. Então, ele não viu isso, é uma ideia bem difícil mesmo. Eu também não vi. E ele resolveu deixar a dama aqui para proteger o bispo. Só que aqui ele acaba pendurando um peão. Então, eu posso simplesmente capturar esse peão. Só que não foi o que eu fiz. Eu resolvi sacrificar o peão e tomar esse outro peão aqui.
Porque eu pensei que eu tinha uma ideia muito esperta. Eu pensei que depois de E por D6, E por D6, eu liberava a minha torre. E se bispo por D6, bispo E4. Atacando a torre e atacando esse cavalo que tá solto, porque tem esse tema aqui. Então, se ele joga, por exemplo, isso, ele perde todas as peças dele. Só que eu não tinha visto que tinha esse lance. E aí eu poderia ameaçar mate. Só que ele volta e aqui a posição tá equilibrada. Então, ele não capturou espião, apesar de que ele podia ter capturado. E se capturar de dama é meio ruim também, porque eu vou tirando minhas peças do lugar. Por exemplo, minha dama tá ruim aqui, minhas torres não estão conectadas ainda, mas eu posso jogar, sei lá, dar um cheque aqui, depois jogar isso, que já ataca a dama. O computador não gosta muito, mas posso subir a torre aqui. O computador não gosta de nada aqui, aparentemente, mas tudo bem. Foram os lances que eu vi. E aqui foi quando eu cometi um erro considerável. Minha posição tá melhor aqui. Eu tava melhor contra um cara de 2.300 de rating. Mas ele calculou um lance a mais que eu. Então, vou mostrar o que eu calculei. Eu calculei bispo E4, atacando a torre e atacando o cavalo. Bispo E4, toma aqui. Esse aqui ameaça mate. Então, você tem que sacrificar a torre. Eu capturo de rei. Dama cheque. Torre aqui. E eu tô com uma qualidade a mais. E ameaçando mate. E foi exatamente isso que aconteceu. Sacrificou a torre. Só que ele tinha esse lance que eu não vi. E esse lance aqui acaba com o jogo, porque agora, se durante o jogo inteiro as peças dele estavam descoordenadas, agora as minhas estão. Eu tenho que fugir com a dama. E aqui vai tudo meio que por água abaixo. Mas antes eu vou voltar aqui e mostrar que aqui, se ele não tivesse se sacrificado, por exemplo, se ele tivesse jogado, sei lá, isso aqui, já perde instantaneamente por causa desse e esse duplo aqui. Então, isso eu vi. Eu vi muitas coisas aqui. Eu só não vi esse cavalo E3 no final da linha. Mas o que dava pra ter jogado aqui? Opa. Peraí que eu tô dando spoiler aqui. O que dava pra ter jogado? Dava pra ter jogado bispo E6, que também ataca o cavalo. É um lance muito bom. Depois de B3, por exemplo, eu poderia tomar aqui. E aí jogar, talvez, dama em algum lugar. Não sei. Acho que dama G4 ameaçando isso. E ele tem que sair com o rei. Aí eu dobro aqui, ou então jogar a torre lá. Esse aqui não, né? Jogar a torre lá. Eu tinha uma sequência muito boa aqui. Uma pena mesmo. Aí, aqui, ele atacou a minha torre. Eu defendi porque a torre tá cravada. Nossa, de novo aqui. Calma aí. Ele jogou G3 para fugir dos temas de mate. E aqui eu joguei esse lance que é um grande erro, porque leva esse tático aqui. Eu tenho que capturar o cavalo. Eu perco aqui. É bom lembrar que ele não tinha esse sacrifício aqui. Porque, claro, se eu capturar aqui,
ele ganha. Mas eu poderia ter capturado aqui. E aí tá empatado. Mas ele fez tudo na ordem certa. E aqui eu tô... Aqui, por pouco, eu não levo mate. É muito fácil levar mate aqui, por exemplo. Isso aqui leva mate. E aí eu joguei esse. Eu tiro a dama. Aí aqui ele obriga a trocar a dama. E esse final aqui é terrível de jogar. Eu só posso ficar passeando aqui com o rei. Só que depois desse aqui eu vou perder o peão. E vou perder esse peão também. E vou perder tudo. Então eu abandonei. Mas é isso. Consegui jogar muito bem. Consegui ter uma posição vencedora contra... Vencedora não, com uma posição melhor contra um mestre feed, contra um cara que é tipo, sei lá, mais de 500 pontos acima de mim. Fiquei feliz com esse jogo. Então é isso. Eu vou deixar vocês atualizados de todos os jogos.